Força constante é sinal de alerta. Ser forte, de vez em quando, é super saudável. Mas ser forte o tempo inteiro é um sinal de alerta. É um sinal de que alguma coisa dentro de você não está certa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu li um livro e ele se chama As Zebras Não Têm Úlcera. Olha que interessante o título desse livro. Inclusive, eu vou achá-lo porque eu quero reler. Por que as zebras não têm úlcera? Quando você está numa situação de perigo eminente, o teu corpo, e assim como o nosso corpo, os animais também têm instinto protetivo. Então, o nosso corpo e o corpo dos animais, ele libera comandos emergenciais. Então, as zebras, né, assim como os animais selvagens, em perigos eminentes, eles são extremamente fortes, ágeis e rápidos em se proteger do perigo. Só que quando o perigo passa, esse livro relata que as zebras, elas respiram, né? Elas saem desse modo sobrevivência e continuam ali na selva, continuam ali no seu habitat natural, vivendo de forma extremamente normal. Aquela adrenalina, aquele cortisol todo baixa, porque afinal de contas elas não estão mais fugindo do perigo. E é por isso que o título do livro é muito sugestivo, dizendo que as zebras não têm úlcera. Por quê? Porque elas são fortes quando precisa ser forte. E muitas mulheres que aguentam tudo, como eu venho dizendo aqui, que dão conta de tudo, elas aprenderam a ser forte em qualquer situação. Elas aprenderam que ser forte é algo bom, elas aprenderam que resolver tudo sozinhas é algo que trará para elas bons resultados, que trará a elas alegria, que trará a elas felicidade e que vai evitar vários problemas. Que não depender das pessoas será bom para elas. E olha só, eu já fui esta mulher que não queria depender de ninguém. Eu já fui essa mulher que resolvia tudo o tempo todo para todo mundo. E como eu venho dizendo, eu achava que eu era extremamente forte. Eu me lembro de algumas circunstâncias em que eu me prejudiquei de maneira absurda, porque eu falava assim, não, eu vou dar conta disso. Eu me lembro de um exemplo, gente, que eu trabalhava numa determinada empresa e eu precisava viajar muito. E isso incluía viagens distantes. E numa determinada ocasião, veja bem, eu tenho as minhas filhas, então eu precisava trabalhar, mas precisava estar em casa também. Mas nessa ocasião eu tinha que ir numa cidade bem distante daqui, quase divisa com o Paraná, né? E eu moro atualmente no interior de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu saí de casa por volta de 4h30 da manhã e eu fui até essa cidade, e eu me lembro até hoje que quando eu olhei para a placa, e a placa dizia tantos quilômetros do Paraná, aquilo me acendeu um alerta. Eu pensei, gente, olha que coisa absurda. Eu vim de carro, eu sou uma mulher que estou dirigindo essa quantidade de tempo sozinha, eu estou numa estrada que se acontecer qualquer coisa, eu estarei extremamente vulnerável, e várias vezes aconteceram muitas coisas comigo na estrada, mas mesmo assim eu fui. Só que o pior não é isso, o pior é que eu fui, trabalhei, atendi o cliente, até aí tudo certo, tá tudo ótimo, ter saído cedo, ter trabalhado, ter viajado, quantas mulheres não fazem isso? Mas eu decidi que para estar em casa com as minhas filhas, eu deveria voltar no mesmo dia. E olha que loucura, eu saí dessa cidade, se eu não me engano, eu estava indo para Assis, e eu saí de Assis perto das 10 horas da noite. E eu me lembro que eu viajei, parei numa cidadezinha próxima de São Paulo para comer alguma coisa, e depois eu toquei viagem até chegar em casa. Só que, pasmem, nessa época eu já estava sentindo os efeitos de ser forte, porque eu já comecei a ter sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas de que o meu cérebro, que o meu emocional estava começando a pifar. E eu quero trazer essa realidade para você,
que ser forte não significa que você tem que controlar tudo, que você tenha que controlar todos, que você tenha que resolver tudo o tempo inteiro. Isso não é humano, isso não é sustentável. Isso não vai te levar a ser uma mulher admirada. Muita gente acha que ser essa mulher maravilha, muita gente acha que ser essa mulher que resolve tudo e que não precisa de ninguém é admirável, mas não é. Em algum momento da tua jornada, você vai se deparar com uma pessoa que vai olhar no espelho e vai dizer: eu não me permito ser cuidada, ninguém cuida de mim. Talvez você já tenha feito essa reflexão. Talvez você já esteja passando por essa situação que eu estou descrevendo, onde você resolve tudo, onde você é a pessoa que faz toda a estratégia de solucionar problemas dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua equipe de trabalho, dentro da tua família. Mas e quem é que cuida de você? Quem é que para e olha para você e cuida de você? Eu tenho certeza que ninguém. Porque as pessoas ao nosso redor, elas se acostumam que a gente é forte. Elas se acostumam que a gente dá conta, que a gente nunca precisa de ninguém. E isso é muito ruim para você. Então hoje, eu gostaria que você parasse um minutinho, como eu sempre falo aqui, a gente tem que parar, a gente tem que refletir. E pensa comigo, o que você, mulher, sustenta sozinha? Porque você, como eu, aprendeu que depender não é seguro. Olha, o que você que está aqui no meu canal, e aproveitando, eu quero te pedir, curte esse conteúdo, ativa o sininho, se inscreva e compartilha com outras mulheres, porque eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para elas também. O que nós, mulheres, nessa sociedade atual, o que a gente tem segurado sozinha, porque a gente aprendeu que não é seguro depender dos outros? Responde honestamente para você. Eu aprendi que eu tinha que resolver tudo. Eu aprendi que eu tinha que ser suficiente, que eu tinha que ser amorosa, que eu tinha que ser calma, que eu tinha que ser bem cuidada, que eu tinha que ser provedora, que eu tinha que ser compreensiva, que eu tinha que ser uma mãe presente, que eu tenho que ser uma parceira presente, e uma lista infinita de coisas que eu tenho que ser. Ou melhor, que eu tinha que ser. Até que um dia eu parei e falei, mas e quem é que cuida de mim? Quem é que se importa comigo como eu estou? Ora, ninguém nunca vai se importar com você se as pessoas não tiverem esse espaço. E eu deixei de resolver tudo. Eu deixei de solucionar o problema dos outros. Isso faz parte do teu crescimento. Isso faz parte de amadurecimento emocional. Isso faz parte de controle emocional. Saia de cena. Ah, Daiane, mas agora todo mundo já acostumou comigo desse jeito, nesse funcionamento. Pois então faça com que se desacostumem. Faça com que as pessoas se sintam desconfortáveis. Por que só você tem que ficar doente? Por que só você tem que dormir pouco? Por que só você tem que se colocar em risco? Deixe que as pessoas também passem por aperto. Deixe que os seus filhos também se resolvam sozinhos, eles dão conta. Deixe que os teus amigos te cuidem, saibam que você também precisa de apoio. Não queira carregar o mundo nas tuas costas. Você não vai conseguir. Então, fazendo essa reflexão hoje, peço que você dê uma chance para si mesma. Não de ser fraca. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Ah, mas eu vou ser vulnerável. Sim, você vai se permitir, pela primeira vez na sua vida, ser vulnerável. E a gente só é cuidado, a gente só é cuidada quando nós nos permitimos mostrar a nossa vulnerabilidade. E eu acho que você não precisa ser menos forte. Você tem a capacidade de ser forte, que ótimo. Mas talvez aí dentro você precise ter mais apoio, você precise ter mais suporte.
e não estar tão sozinha internamente.